Fala, povo de Deus, povo abençoado aqui mais uma vez, Missionário Janes. Pessoal, hoje nós vamos estar fazendo aqui um estudo abençoado aqui para vocês. Fizemos aqui uma enquete há pouco tempo atrás sobre a política e a religião, se pode andar juntos, se as pessoas concordam ou não, se a gente pode estar falando. O que acontece? Muitas pessoas quiseram, outras não quiseram, mas nós vamos estar fazendo esse estudo aqui para vocês entenderem um pouco, porque a gente fala tanto sobre política aqui e fala sobre a palavra de Deus também. Mas antes de nós começarmos, se inscreva no nosso canal aí, ativa o sininho de notificações, para que não possa estar perdendo nenhum vídeo aqui nosso aqui, em nome do Senhor Jesus. E no mais, vamos estar se aprendendo um pouco da palavra de Deus aqui. O nosso texto e contexto se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5 em diante. Tem alguns outros textos nós vamos estar apresentando aqui no decorrer do vídeo, mas gostaria de estar assim apresentando esse para vocês como base. Amém? E nos diz assim a palavra do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. É o texto base. E disseram-lhe: Tu já está idoso, e teus filhos andam em teus caminhos. Escolhe agora para nós um rei, para que nos lidere, assim como as outras nações. Quando, porém, disseres: Dá-nos um rei para nos liderar, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor respondeu e disse: Atenda que tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi você que foi rejeitada, mas foi a mim que eles rejeitaram. Glória seja dada ao Senhor. Eu pego essa palavra aqui como texto base para nós estarmos trazendo essa palavra sobre a sua vida. O povo naquela época estava reclamando com Samuel por todas as outras nações terem um rei e somente a nação israelita não ter um rei para poder levar, para poder guerrear suas guerras. Aí Samuel, olha, eu estou aqui, ainda sou um homem de Deus, que Deus fala comigo. Então Samuel, a primeira coisa que ele fez foi orar ao Senhor, apresentar a Deus a petição do povo ao Senhor, e o povo agora espera de Samuel uma resposta. Irmãos, desde quando a gente sabe o que é bom para nós? Desde quando o homem sabe o que é bom para o homem? Deus agora fala com Samuel, olha Samuel, eles não rejeitou, não foi você, não rejeitou, foi a mim. Porque esse povo na qual você está liderando aí, por minha governança. Sou eu quem estou liderando. Sou eu quem estou governando esse povo. Eu falo e você faz. Eu ordeno e você faz. Agora eles estão se rejeitando. E olha só para você ver o que Samuel fala. Então naquele dia, clamareis por causa de vosso rei, e vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. O povo, muitas das vezes, quer algo nem mesmo eles sabem que querem. Eles acham que tal coisa vai ser boa para ela. Eles acham que tal coisa vai ser bom para ele, mas não é bom. E quando a gente fala aqui sobre política, sobre religião, sobre a fé, sobre a palavra de Deus, nós estamos falando sobre isso. Desde os princípios do tempo, Deus tem se levantado homens e mulheres de Deus para poder ser líder, para poder fazer liderança no meio do povo de Deus, para que o povo possa entender que a vontade de Deus é prevalecida através daquilo. Mas o povo sempre quis algo na qual não estava condizente com a palavra de Deus. O povo esqueceu que quando colocasse um rei sobre eles, iria aplicar-lhe tributo. O povo se esqueceu que quando colocasse um rei sobre eles, os seus servos e suas servas iam servir ao rei. O povo se esqueceram que quando colocasse um rei sobre eles, naquele momento que Israel estava passando por aquele momento, pode-se dizer, de tribulação de guerra, que era um momento bem difícil para o povo israelita naquela época, o povo se esqueceu de tudo isso. Esqueceu que boa parte da sua colheita ia para o rei, esqueceu que boa parte do seu ouro ia para o rei, esqueceu que o rei, para ficar rico, para poder ter armamento, era o povo que ia fazer. O povo se esqueceu disso, o povo estava só focado em ser vitorioso na guerra. O povo estava só focado nisso. Ou, na verdade, isso era o mínimo que eles podiam se importar. Já que Samuel, sendo um líder direcionado por Deus, Samuel sabia muito bem que quando precisava de algo, não ia atrás do povo, ia atrás de Deus. O que está faltando para o povo hoje é clamar a Deus. O que está faltando para o povo hoje é buscar a Deus, voltar às suas origens. Ah, mas o governante é um governante ruim. Ah, mas o governante, ele não presta, irmãos. Pode até não prestar, pode ser ruim, pode não ser bom. A Bíblia nos fala em Salmo 33:12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pode não ser um governante bom, mas se Deus for o Deus daquela nação, irmão,
Pode ser um governante que não presta, mas Deus vai sim liderar aquela nação. Mas o povo escolhe outros deuses, que aqui também fala no livro de 1 Samuel. O povo se dobraram a outros deuses e esqueceram de Deus. O povo se esquece quem é o Deus da vida, o Deus da nossa vida, aquele na qual criou tudo e todas as coisas. O povo se esquece. Aí agora Samuel fala com ele, olha, quando vocês começarem a lembrar, quando vocês clamar a Deus por causa do vosso rei na qual vocês escolheram, aí o Senhor não vai vos ouvir. Ah, missionário, mas isso é uma palavra muito forte. É uma palavra muito forte, missionário. Mas será que Deus não está no meio da política, não? Irmão, Deus levanta homens e mulheres para fazer diferença. Aí Deus vai lá, levanta um homem abençoado, um homem muitas vezes que tem umas ideias semelhantes à palavra de Deus. Não fala igual, porque nenhum homem é perfeito para ter as ideias semelhantes, igual à palavra de Deus. Deus levanta esse homem, aí você vai lá e vota no ímpio. Se levanta um ímpio. Aí o ímpio vai lá, taca tributo sobre a sua vida, taca imposto. O ímpio vai lá, começa a sugar o pouco de vida que você tem e você está lá. Batendo palma para ele. Não, esse foi o homem que eu escolhi. Esse foi o homem que eu ajudei a levantar. Aí começa a arrancar o seu couro lá, começa a colocar você para trabalhar mais, porque quando tem mais imposto, você tem que trabalhar mais para poder pagar o imposto ao rei, para pagar o imposto ao governante. Aí aquele que Deus havia levantado, não, mas ele já não presta mais não, hein? Nós temos que começar a aprender a ler a Bíblia. Nós temos que começar a aprender a ler a Bíblia. Entender que a Bíblia em si fala sobre governança, fala sobre liderança, fala sobre um povo que estava à mercê da palavra de Deus e deixou a palavra de Deus de lado para poder ir atrás das suas próprias ideias. O povo de Deus é como uma criança. Uma criança não sabe muito bem aonde tem que ir. E eu falo isso com toda certeza, porque uma criança, quando você sai com uma criança na rua, a criança quer soltar sua mão, quer atravessar a rua correndo, e é perigoso. A criança quer entrar em algum lugar ali, comprar alguma coisa, um doce para poder estragar seus dentes, e não vai dar certo. E o pai segura dentro, não, meu filho, não vai não. Vem cá, não atravessa agora não, que é perigoso para você. Um homem sem a direção de Deus, irmãos, é como uma criança. Não sabe para onde ir. E quando solta da mão do pai ali, que acha que está indo para o lugar certo, é perigoso acontecer qualquer tragédia. Porque eu escolhi, porque é isso que eu quero, é aquilo que eu quero, e não é dessa forma que Deus trabalha, meu irmão. E todos sabem o que aconteceu com Saul. A Bíblia nos fala que eles então levantam um rei para si e procuram, e a Bíblia nos fala que vai lá e encontra-se Saul. Saul, ele era assim, pastor de jumentos. Olha só para vocês verem. Saul estava procurando os seus jumentos, e ele nem sequer conseguiu encontrar os seus jumentos. Ele vai então em direção ao Samuel, para poder Samuel trazer uma revelação que ele chamava de adivinho naquela época. Olha, o que é que você procura aí? Me ajuda a procurar meu jumento. Chega dentro da cidade e manda procurar o jumento. Você acha que uma pessoa que apacenta jumento tem sim capacidade de liderar a ovelha, irmão? Você acha que uma pessoa que tem capacidade de liderar jumento tem capacidade de liderar a ovelha? Você é ovelha do Senhor, meu querido. Você é ovelha de Deus. E a Bíblia nos fala que, assim como fala no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em verde espaço, guia-me imensamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor de seu nome, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Que vara e cajado consola alguém, meu irmão? Vara e cajado só serve para descer a lenha na pessoa, só serve para descer a lenha na ovelha, para poder mostrar, porque quando o pastor desce o cajado na ovelha, para mostrar que o caminho é aquele, o caminho na qual o pastor está seguindo é aquele, não o caminho que a ovelha quer ir. Agora, quem levanta-se, um homem que apacenta jumento para poder liderar seu povo, está achando o quê? Que vai ser liderado por um homem na qual sabe muito bem onde suas ovelhas estão. E não sabe, porque se perder um jumento, o que ela vai fazer quando perder uma ovelha? Saul era pastor de jumento. Saul, ele era pastor de jumento. Aí Deus vai lá, mostra para ela, Saul era pastor de jumento. É assim que vocês querem? É isso que vocês querem? O povo não entende. O povo não entende que Saul foi escolhido por um homem. Saul foi direcionado a ser rei por um homem. Se você é jumento, meu irmão, eu não sou. Porque Deus tem ovelha.
Deus ele tem ovelha, o pastor cuida das suas ovelhas. Você acha que um pastor de burro, um pastor de jumento tem capacidade de liderar a ovelha? Não tem. A ovelha sempre entra em grupo. O jumento é aquele onde tem capim, tá indo para comer. Come aqui, vai ali, some no meio do mato lá e não quer saber de voltar para casa. O negócio dele é só comer capim. O negócio do jumento é só comer capim, mas a ovelha é aquela na qual só anda no grupo. Você pode reparar. Se você já foi onde tem ovelha, anda aquele grupo ali. E quando o pastor chega com o seu cajado, eu não sei se vocês sabem o que é cajado. Cajado é aquela vara do pastor que tem aquele gancho. Sabe para que serve aquele gancho? Quando a ovelha começar a andar longe, o pastor puxa pelo pescoço, parece até que machuca, né? Mas aqui leva a mostrar, você tem que andar aí aqui. E quando a gente fala de política e religião, é justamente isso. Porque Deus levanta homens e mulheres para poder andar segundo a vontade de Deus. Ah, missionário, você está falando isso do Brasil. O Brasil nunca teve liderança assim, meu irmão. Aí você vai lá e escolhe um na qual é totalmente oposto à palavra de Deus, que é assim, praticante de magia obscura que só Deus sabe, para liderar você, que é um servo de Deus, que teme a palavra de Deus, para você que clama a Deus. Você acha que é condizente um trem desse aí? Ah, mas o outro lá não era servo de Deus não, mas a primeira coisa que a mulher dele fez foi colocar pessoas, homens de Deus, para poder orar pela vida dele, para poder orar naquele lugar lá no Planalto. Não foi levantar e colocar sal grosso para poder consagrar aquilo ali, não. Colocou foi homens e mulheres de Deus lá para fazer isso. E sempre quando a gente via, estava com a Bíblia aberta. Nem sempre o melhor para o povo é aquilo que o povo quer. Mas você pode ter certeza que o melhor para o povo é aquilo que Deus quer. Outro versículo interessante que Deus nos fala aqui é em Provérbios capítulo 28, versículo 15 e 16. Fala assim: como um leão rugidor e um urso faminto, assim é um ímpio que domina sobre um povo pobre. Você sabe por quê? Como um leão rugidor e um urso faminto? Porque ele está só sugando ali do povo pobre. O povo pobre já não tem nada e ele está ali sugando. É o ímpio quando governa. Agora no 16 fala assim: o príncipe falta entendimento e também um grande opressor. É também um grande opressor. Mas o que odeia a avareza prolongará seu dia. Ou seja, o príncipe faltou de entendimento e também é um grande opressor. Mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. Ou seja, aquele que odeia prolongará seus dias, porque não pode andar segundo uma coisa, não pode andar junto com a outra. Tá me entendendo, meu irmão? O povo muitas vezes esquece o que a palavra de Deus nos fala. O povo tem a mente fraca, a memória fraca. O povo de Deus é um povo que é ovelha. Um povo que é ovelha. Ele não é jumento, não. Jumento vai para onde quer, a ovelha vai para onde o pastor quer. Tá me entendendo? E a Bíblia nos fala que Saul agora é ungido capitão sobre o povo de Israel. Lá no capítulo 10, a Bíblia fala que ele é ungido como capitão, ou seja, ele é ungido para liderar o povo de Deus. Não é nem ungido a rei, não tem essa autoridade. Mas a Bíblia fala que Saul foi o primeiro rei, não. Ele é ungido a capitão para poder liderar o seu povo em guerra, que o povo estava procurando um rei de guerra. Só que aí Saul começa a fazer a sua própria vontade. Ele começa a fazer o seu próprio querer. O que Deus vai lá e fala? Vai lá, Samuel, fala com ele. Eu quero obediência e não sacrifício. Eu quero obediência e não o sacrifício. E Deus agora rejeita Saul. E levanta um homem segundo a seu coração. A Bíblia nos fala acerca de Davi. O menino que estava lá no meio do pasto. Enquanto um estava no meio do pasto procurando jumento, o outro estava no meio do pasto cuidando das suas ovelhas. E esse mesmo menino, agora que ele fala? A Bíblia nos fala no capítulo 16 e 17 de 1 Samuel. Quando Samuel chega para ungir ele está onde? Ele está no meio do pasto. Ele está no meio do pasto cuidando das ovelhas de seu pai. Ele está cuidando das suas ovelhas. O compromisso dele era cuidar das suas ovelhas. E quem lembra o que acontece depois, eu vou refrescar sua memória. Quando o gigante estava oprimindo o povo de Deus, e ele chega lá, ele fala: quem é esse circunciso que está se levantando contra o povo de Deus? Aí o rei Saul daquela época fica abismado. Que é isso desse menino? Um menino desse tamanho com uma coragem dessa?
Traga esse menino até aqui. Aí ele fala, não, meu senhor, não, meu rei. Quando tinha uma ursa, querendo matar minhas ovelhas, eu fui lá e matei ela. Matei a ursa, matei o leão. Só para cuidar das minhas ovelhas. E Deus já tinha visto isso. Isso que ele estava contando ali era um dos casos, porque o pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Aí você vem falar comigo, não, mas fulano de tal ali é um bom governante. O cara ficou muito tempo no poder e não fez nada pelo Brasil aí, irmãos. Tá tratando vocês como jumento, como Saul tratava? E vem falar que Deus é um Deus da vida dele? Que nada, meu irmão. Que nada. Deus está procurando pessoas na qual seja ovelha para ser liderada por um pastor. Pastor de ovelha. Se você não entendeu o que é ser pastor de ovelha, o que é ser ovelha de um pastor, pastor é aquele que quando a ovelha sai do seu aprisco ali, deixa as 99, vai lá buscar ela. Pastor é aquele, quando a ovelha está passando dificuldade ali, eu já vi muitos pastores, a ovelha está passando dificuldade. Não, se quiser, a igreja está aqui, não tem nada disso, meu irmão. O pastor que vai atrás da ovelha, vai lá e corre atrás. Vai lá, irmão, faltou, não, meu irmão, estou aqui para te ajudar. Vai lá, o abençoado não tem nada, não, vem aqui para trazer isso para você, aqui o pastor é esse. E a Bíblia nos fala que quando Davi era criança ainda, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa. Deus está procurando homens que sejam obedientes à palavra dele. Deus está procurando homens que sejam homens que andam coerentes com a palavra dele. Vou deixar outro versículo para vocês entenderem aqui, em Provérbios capítulo 29, versículo 2, nos diz assim a palavra do Senhor. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Nossa. Deus não fala do céu, fala do justo. A pessoa sendo justa, governando, o povo se alegra. Porque o povo está ali, meu irmão. Se alegrando, todo mundo ali que sabe como vai trazer coisas boas. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. O que está acontecendo nos campos de concentração lá? Agora. Campo de concentração do Brasil. O povo estava gemendo, porque o povo estava clamando por liberdade. Porque o que o povo está tendo nesse exato momento agora chama libertinagem. É uma falsa liberdade que a pessoa tem. Libertinagem. Aí, a Bíblia nos fala acerca da governança do povo de Deus, é aquele homem que é justo. Deus não fala nem do servo que está governando, Deus fala do homem justo que governa. Deus não fala, não, o servo tem que governar, Deus fala do justo. Deus também nos fala acerca de José do Egito. José era um governador do povo de Deus. Imagina um homem ser preso por algo que era injusto. Eu falo injusto, não falo ser preso por aquilo que foi comprovado, não. Fala por injustiça. Você é acusado de algo que não fez. José foi preso por algo que não fez. Antes ele foi, sim, lançado no buraco, porque tentaram apagar o sonho de José. Ele foi preso e se tornar o maior cargo abaixo do rei daquela época, governador do Egito. Imagina o povo egípcio olhando para José e falando, esse aí era escravo até poucos dias atrás. Esse aí, ó, estava na casa de Potifar até poucos dias atrás. Deus criou um cargo para colocar José lá, meu irmão. Não existia cargo de governador naquela época, não. Para o povo de Deus poder ter uma chance, porque a seca ia ser muito grande, ia ser um momento de dificuldade muito grande. E com certeza o povo israelita não ia sobreviver, mas Deus permitiu que José caísse no buraco, Deus permitiu que José fosse preso, Deus permitiu que ele passasse por tudo isso para poder se tornar governador, para poder abençoar a sua nação. Então nem sempre o buraco que a gente cai, nem sempre a pedra de tropeço nem sempre o lugar que a gente cai, quer dizer que é um lugar que a gente vai ficar prostrado. Você pode até cair, mas prostrado você não vai ficar. Porque Deus, quando levanta o homem para fazer diferença, é dessa forma que Deus trabalha. E a Bíblia nos fala que José do Egito, ele foi sim levantado para fazer a diferença. E fez a diferença naquela época. Se não fosse José, o povo tinha passado fome, morrido de fome, irmãos. Deus ele tem sim levantado homens para fazer a diferença. Então, quando você olhar para a Bíblia, você entenda que a Bíblia tem se mostrado vários homens políticos que Deus levantou para fazer diferença. Aí você fala comigo, não tem como missionário, não tem como não, porque Deus não compactua com isso. Meu irmão, na sua visão, na sua ótica, pode ser que não. Mas a Bíblia tem sim vários homens e mulheres de Deus que se não fossem eles, por estarem em cargos acima na política, não estaríamos aqui hoje. A Bíblia nos fala de José, fala de Davi, que era rei. A Bíblia nos fala de José de Arimateia também no Novo Testamento. Fala de vários outros homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença. Então, seja sábio em saber escolher.
Deus está procurando um pastor de ovelha, não pastor de jumento. Amém? Esse é o estudo que nós temos para você hoje. Que Deus possa abençoá-los no nome do Senhor Jesus. Para não ficar muito longo, irmãos, eu fiz só essa pequena parte aqui para que nós possamos estar entendendo um pouco da palavra de Deus através disso. Amém? Fiquem na paz. Um abraço aqui do missionário James e até mais.